Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente configura a plataforma do Moodle utilizando o Docker, tá? Nos vídeos anteriores eu mostrei como fazer no Windows e no Linux e nada mais justo do que a gente fazer aqui utilizando o Docker, certo? Então vamos lá para o vídeo não ficar longo. Bom pessoal, a gente vai trabalhar aqui com uma imagem do Bitnami, né? O Bitnami é um repositório que tem aí, trabalha com várias imagens do Moodle. E eu achei interessante trazer essa versão aqui, utilizando a imagem do Bitnami, mas eu vou trazer outro vídeo desenvolvendo a nossa própria imagem, tá? Então vamos lá. Eu vou passar aqui meio superficial o que é Docker e Docker Composer, tá? Mas eu recomendo aí vocês dar uma estudada meio de lado sobre isso, tá? Até porque hoje em dia o mercado tá bem requerido sobre isso, né? Sobre Docker, Kubernetes, Jenkins, sabe? Essas ferramentas aí de alto nível que melhora aí o nosso desenvolvimento de software, tá? Então vamos lá, ó. Docker Composer. Vou começar pelo Docker Composer, tá? Que ele é uma ferramenta, pessoal, que permite ali a gente executar vários aplicativos trabalhando com múltiplos containers, tá? Em um único arquivo. Isso facilita muito no gerenciamento dos nossos containers, tá? Eu tenho aqui um exemplo bem simplesinho, tá? A gente tem ali aqui um arquivo, um Docker Compose, e a gente vai ter aqui um serviço de web, né? E a gente vai ter aqui, vamos supor que esse serviço de web, ele dependa ali de um banco de dados, né? Pode ser PostgreSQL. Então, a gente sobe também um serviço de banco de dados nesse único arquivo, tá? E assim a gente simplifica a execução dos dois serviços juntos. Para chamar esse arquivo, né, e criar ali os nossos serviços, é só rodar o comando docker-compose up. Aí inicia os dois juntos. E aqui, resumidamente, né, a diferença, o que é um, o que é outro. O Docker, pessoal, ele é uma plataforma que ele permite criar, distribuir e executar os aplicativos em container, tá? Para simplificar, o Docker, eles cria ali os containers, né, os seus aplicativos, que os containers são ambientes leves e isolados, tá? Que vão ali encapsular ali um aplicativo e suas dependências, tá? E o Docker Composer, ele é a ferramenta que gerencia esses containers, tá? Ele gerencia esses aplicativos ali em múltiplos containers. Resumidamente, é isso. Agora, eu recomendo vocês se aprofundar, né, um pouco mais sobre isso. Eu não sei se eu traria um vídeo sobre, né, eu tô com outras demandas e tal, mas é interessante, é um assunto interessante que eu acho que eu tô até pensando em explorar mais e trazer aqui pro canal, né, porque sobre Docker, algumas ferramentas aí de alto nível, eu tô naquele nível de eu sei mexer, tô mexendo, mas eu não sei explicar, entendeu? Então eu acabo nem trazendo aqui pro canal por conta disso. Mas enfim, resumidamente o Docker Compose é isso. Agora eu vou passar aqui para vocês como que a gente instala no Windows e no Linux, tá? Por ser Docker, pessoal, então não faz muita diferença se você tá no Windows ou no Linux, tá? Os comandos são o mesmo, é só a instalação que é diferente. Ó, é o seguinte, aqui no Windows, eu tô no servidor, né? Eu tenho aqui um Linux, mas eu também tenho um Windows, tá? Vamos lá, por partes. Aqui no Windows, eu tô utilizando o Docker Desktop. O Docker Desktop é esse aqui, ó. Você vai acessar aqui a página. Ele é um aplicativo que você abaixa e instala, tá? Você clica no botão aqui, instala normalmente. Não precisa fazer mais nada depois que instalar, tá? Clica aqui em download e instala. E aí, ele é esse aplicativo aqui, ó. Ele é um gerenciadorzinho do próprio Docker, né? Onde a gente tem ali os nossos containers, imagens, volumes, sabe? Ele é bem útil, por quê, pessoal? Vocês sabem que no Windows é meio chato e complicado de ficar instalando aí pacotinho, sabe? De ficar configurando, aí dá erro de DLL, aí não funciona aqui e ali, aí dá erro no... Nossa, aquelas mensagens de erro chata ali, de compatibilidade. Enfim, o Windows é meio chato. A gente sabe que ele é chato nessas coisas. A única coisa boa, assim, que eu percebi que ele tem é o servidorzinho do Ubuntu que a gente instala aqui e a gente consegue ter um servidor ali, aqui, né? Mas, enfim...
Essa ferramenta, ela facilita muito essas causas, né? Porque você instala a sua ferramenta, ela já instala todos os serviços que você vai precisar. Inclusive, você pode configurar extensões se precisar de alguma coisa. Então, ela já tem aqui tudo que você precisa para utilizar o Docker, né? Você não precisa ficar se preocupando. Então, no Windows, eu uso isso aqui, tá? Ela é útil, não vou reclamar não, ela é útil. Cara, tem até um terminal. Se você der aqui um docker --version, ele vai mostrar a versão do Docker que essa aplicação aqui atualiza pra gente, tá? E se você der um Docker Composer, acho que é version também, eu não lembro, pessoal, não... Ah, tem um tracinho aqui, ó. Aqui. Ó, é Docker-Composer --version. Aí ele vai mostrar a versão do Composer, ou seja, tá rodando. Você pode, não precisa ser nesse terminal, tá? Você pode rodar um terminal aqui do teu Windows. Eu recomendo aí você utilizar o Bash, tá? Esse daqui, Git Bash. Você roda aqui o Docker Composer, não esqueça o tracinho, --version, tá? E a versão do Docker tá aqui, beleza? Funcionando. Agora, no Linux, como que a gente faz isso? No Linux, pessoal, a gente instala aqui, eu tenho aqui um tutorial, um doc, né? O tutorialzinho a gente tá seguindo. Mas eu tenho aqui a documentação, ó. É do próprio Docker mesmo, de como fazer essa configuração no Linux. Você pode seguir por aqui, tá? Inclusive, ele tem aqui até um teste depois que você configura, que é uma imagem Hello World. Você instala aqui, você roda e tal, mas enfim, é o mesmo que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Você copia toda essa linha de código, você pode copiar isso aqui e roda no teu terminal, ó. Ele vai instalar, vai configurar, beleza, ele vai instalar tudo, configurar e tudo mais, e que eu já rodei, né, então ele só verificou aqui. Aí você roda aqui no Docker, cadê? Docker... version, a versão do Docker, e tem um Docker Composer version, ou seja, tá tudo funcionando. A partir daqui, pessoal, é tudo igual, tá? Tanto no Ubuntu quanto no Windows, tá? Porque o que a gente vai fazer? É o seguinte, eu vou acessar aqui, pessoal, eu vou acessar aqui o meu repositório, né, o Open Códigos, eu vou criar um repositório para isso, tá? Eu vou criar aqui um repositório, eu vou chamar de Moodle e vou deixar público, beleza? Vocês dão uma olhada aí, criar um arquivo requirements, não tem problema, e vou criar um repositório. E nesse repositório eu vou copiar aqui, ó. Vamos pro VS Code, tanto do Ubuntu, se você estiver utilizando no Linux, quanto no Windows, tá, pessoal? Isso aí agora é indiferente. Você vem aqui no terminal e eu vou clonar esse repositório. Git clone e coloca aqui. Clonei o repositório e vamos abrir aqui no nosso VS Code, tá? Pronto. Aqui nosso arquivo requirements e tudo certo. Beleza? E vamos abrir aqui o terminal que a gente vai precisar dele. Beleza. Bom, pessoal, aqui no VS Code tá pronto. Agora a gente vai, depois da instalação, né? A gente vai agora utilizar a nossa imagem, né? Vamos configurar aqui o nosso Compose. A imagem que eu vou estar utilizando, como eu disse lá no início, é essa aqui do Bitnami, tá? Ele é um repositório que tem várias imagens aqui do Moodle. Ele é verificado, tá? Um perfil verificado, autenticado. Então, vocês podem confiar. Eu já utilizei bastante aqui para teste. É o seguinte, você pode copiar isso aqui e rodar e ver o que acontece. Ele vai subir uma aplicação do Moodle. Mas vamos por partes, é o que eu quero mostrar para vocês, ó. Ele tem aqui, o que é essa imagem? O que é? Essa imagem, ela é um container, né? Ela já é um container, tá? Que a gente vai configurar no nosso Composer, porque a gente não vai subir só a imagem, tá? Só o container da aplicação, né, do Moodle. Nós vamos subir aqui um outro serviço, que é o banco de dados. Eu quero usar o nosso banco de dados aqui, e não o da imagem, né, que a gente pode configurar ali. Eu quero usar o nosso, que é o MySQL. Então, por isso que eu vou
gerenciar isso em um único Docker Compose, tá? Então é o seguinte, antes de a gente criar aqui o Compose, vamos por partes. Eu quero mostrar para vocês a versão. Se você vir aqui em Tags, ele mostra todas as versões aqui do Moodle, tá? Que você pode estar utilizando. Nós vamos utilizar aqui a última versão, beleza? Essa última versão aqui. Então, por isso que na chamada, quando a gente criar ali o nosso Compose, a gente vai utilizar Moodle last test, ok? Que ele vai pegar ali a última versão dessa imagem aqui do Moodle, beleza? Agora, voltando aqui em Overview, a gente tem aqui a parte de... tem uma explicação, né, de como funcionam as imagens e tudo mais. Mas o que importa pra gente é a parte dos parâmetros, tá? É da configuração. Por quê? Porque a configuração a gente tem que usar exatamente as variáveis que é utilizado nessa imagem, tá? Que o autor ali programou e configurou. Ele programou que, por exemplo, Moodle underline site name, essa variável de ambiente, quando a gente coloca aqui open código, essa variável de ambiente ela vai ser enviada lá pro projeto, né? Não sei, pro Docker Files, configuração do Moodle, né? Que tá lá dentro, e vai mudar o nome pra gente. A mesma coisa aqui embaixo do banco de dados, ó, Moodle Database Type. A gente vai dizer o tipo de banco que a gente vai utilizar nessa imagem aqui, que vai ser o MySQL. Ou seja, como a gente está trabalhando com uma imagem pronta, a gente tem que seguir aqui o manual dessa imagem pronta, tá, pessoal? Então, não é qualquer configuração, não é copiar e rodar, não. A gente tem que ler, né, e dar nome aos bois aqui, tá? Então, vamos lá. Cadê o arquivo? Depois a gente volta aqui para a configuração. Vamos vir aqui no nosso VS Code. Vamos criar aqui um arquivo chamado docker compose.yml. Aqui nesse arquivo, pessoal, aqui na nossa colinha, você vai copiar esse arquivo aqui, que eu já vou explicar para vocês, tá? Vamos por partes, ó. Essa versão, ela especifica a versão do Compose. Aqui a gente está utilizando a 3, mas deve ter a 3.9, 3.8, enfim. Preciso ver lá na documentação, mas pode utilizar essa 3, não tem problema. Aí aqui no Moodle DB, ele é a imagem do MySQL. O que é essa imagem, pessoal? Essa imagem, quando a gente configura aqui no Compose, essa tag imagem, ela vai buscar aqui do Docker Hub, né? Ele vai pegar a imagem mais recente ali do MySQL. Ele vai trazer aqui essa imagem do MySQL, beleza? Ó, provavelmente a versão mais recente que ele vai trazer pra gente. Que mais? Aqui em Container Name é quando a gente criar aqui os containers, eu quero que ele fique com esse nome, tá? Moodle DB e nada na frente. Geralmente ele cria alguma coisa aqui na frente, né? Mas eu quero que fique esse nome fixo. Aqui, ó, as variáveis de ambiente, né? A gente tem que chamar certinho para conversar com a nossa aplicação. O que é? De onde vem essas variáveis de ambiente, né? Que é o root, database, user, password. A gente pode colocar outras aqui, mas essas variáveis de ambiente, ela MySQL, tá? A gente dá um Ctrl F e vai ter aqui as variáveis de ambiente dessa imagem do MySQL, tá? Então ela vai ter aqui, ó, as variáveis que a gente tem que utilizar: root password, root host, database, user, password, ou seja, ele vai criar o nosso banco com base nas informações que a gente vai entrar aqui no arquivo. Então aqui, pessoal, eu quero que eu vou colocar aqui, root password vai ser root mesmo, tá? O database, quero que ele crie para mim um com o nome Moodle. O usuário, ele vai criar aqui com o Moodle admin, e a senha ele vai criar com essa senha aqui. Beleza? Eu acho que deve ter outras variáveis, né? Mas que a gente não colocou, mas... O host, né? O host, se deixar sem, ele vai pegar o localhost mesmo, tá? Então, não precisa. O que mais que tem aqui? Mais nada por enquanto, tá, pessoal? Então, essa imagem do MySQL são essas variáveis de ambiente que a gente configura.
beleza? Ou seja, ele vai iniciar esse Docker e já vai criar esse banco com essas especificações aqui para nós, beleza? Agora vamos para o outro Docker, que é a nossa aplicação. A nossa aplicação, a gente vai utilizar uma imagem do Bitnami Moodle. Então, eu vou ter ali o nome, Moodle App, né, que eu quero o nome do container, e eu coloco aqui um depends on, porque antes de eu criar esse Docker, eu quero esperar o banco, né? Eu dependo do banco de dados para poder criar essa aplicação. Sabe por quê? Porque eu não consigo criar uma aplicação do Moodle sem o banco, porque ele precisa criar os dados, né, as configurações iniciais, né? Então não tem como. Então quando eu coloco depend on, então eu espero o banco ficar pronto, aí sim eu começo a configuração do Moodle. Aí vem aqui as variáveis de ambiente, né? Essas variáveis, agora sim é da imagem aqui do Bitnami, né, do Moodle, que a gente configura. Tem várias aqui, inclusive do PHP, né, que a gente tem aqueles erros chatos que às vezes dá, então a gente configura tudo agora em variáveis de ambiente. Então, vamos lá por partes. Aqui eu coloquei algumas, tá? Mas vocês podem implementar conforme necessário, beleza, pessoal? Então, as mais importantes é o do banco de dados, depois o restante é tudo, você vai configurando aí do Moodle mesmo, né? Então, vamos lá. Esse campo aqui aceitar ali a senha vazio, né? Senha em branco. Eu não sei o que é isso aqui, mas eu mantive, tá? Tava aqui na configuração. Agora, muda o data type, vai ser o MySQL, que é o nosso serviço aqui, ó, MySQL. Aí, aqui em HostDB, a gente coloca o nome do nosso banco. Bom, aqui em HostDB, pessoal, a gente vai pegar o nome do nosso serviço do nosso banco de dados, que é aqui, ó, MoodleDB, tá? Então, o host é o serviço, o nome do banco é o nome do banco que a gente colocou aqui, o usuário foi o que a gente criou aqui e a senha desse usuário a gente coloca aqui, beleza? Agora, essa variável que muda o site é o nome do site e algumas configurações do Moodle que tem aqui na imagem, né? Que são as configurações aqui. No caso, eu coloquei aqui nome do site, eu coloquei a linguagem que eu quero, que é português, né? O padrão esses valores que tem aqui do lado, pessoal, são os valores padrão. Se você não coloca, por exemplo, essa variável aqui, o padrão dela vai ser 1. Se você não configura essa variável do e-mail do Moodle, o padrão vai ser user@example.com, entendeu? Mas essas configurações de SMTP, nome do site, SSL proxy, a grande maioria da configuração do Moodle a gente faz depois. O mais importante mesmo, você foca no banco de dados, tá? E nas configuraçõezinhas de PHP, que pode dar problema. O padrão aqui já tá 5.000, então a gente não precisa se preocupar com esse negócio de limite e de memória, essas coisas. E tem aqui o Moodle Config, pessoal. Se a gente quiser fazer alguma configuração a mais, a gente pode definir uma variável dele aqui, tá? A gente define uma variável dele aqui, chama o nosso arquivo que tá aqui do lado, ou no volume, né? E usa essa configuração mais. Mas do jeito que tá, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas essas informações e já vai implementar lá no arquivo config.php, porque muito provavelmente dentro de bitnami/moodle, que é dentro dessa imagem que a gente está utilizando, que ele tem lá? Ele tem um arquivo já config.php com essas variáveis de ambiente, entendeu? Ou seja, ele já está pegando o valor das nossas configurações. Inclusive, a gente pode ver isso depois, certo? Bom, aqui ele já vai criar. A porta eu vou estar utilizando essa daqui. Pode ser essa daqui. Você pode estar utilizando a 80, né? Porta 8080, enfim, vou usar essa aqui, porque eu tenho outras aplicações rodando, tá? Agora os volumes. O volume é muito importante. Eu quis deixar ele por último para falar, tá? Mas aqui nos volumes... Opa! Mas aqui nos volumes, eles são... A gente mapeia, tá, os diretórios locais para os diretórios do Moodle no container, tá? Então, é isso que esses volumes fazem. Então, essa pasta
MySQL Data, ela vai ser criada aqui fora e a gente consegue ter acesso ali ao nosso banco, né, através os arquivos do banco através dessa pasta. Aqui é a mesma coisa. Ele vai criar um Moodle Data desse Moodle que a gente está instalando aqui fora e o Moodle Data também. Então, a gente meio que mapeia ali essas pastas locais para a gente conseguir mexer e para eles serem encontrados depois, tá? Agora, eu acho que agora, assim, por hora eu vou deixar assim, tá, pessoal? Por enquanto o simples ele já vai ser eficiente pra gente, tá? Não vou ficar complicando muito, porque não tem necessidade, tá? É isso mesmo, é o Moodle e o banco de dados. É a mesma coisa que a gente fez na configuração do Windows e quando a gente configurou no Linux, né? A gente precisou fazer isso. Só que aqui a diferença é que tá pronto, né? A gente só vai rodar e usar. Olha só que bacana. Aqui no seu terminal, a gente vai rodar o seguinte comando, ó. Primeiro verifica se está instalado, aí a gente roda docker compose up, tá? Aí, ó, ele já tá criando aqui, ó, o banco e a aplicação, então você espera um pouquinho. Essa parte aqui, pessoal, não se assustem, ele demorou umas meia hora, quase meia hora, tá? Então, eu não sei o que aconteceu. Foi bem demorado, acho que tá reconfigurando tudo. Aí agora ele tá instalando, né? Deve estar instalando alguma coisa e depois a gente volta e vê o que acontece. Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Eu esqueci de gravar, tá, pessoal? Mas eu fiz uma correção. Você vai adicionar aqui, ó, volumes e vai adicionar os dois volumes, ó, do banco e o do Moodle Data, tá? Eu não tinha gravado. Aí adicionou essa correção, você vai dar um Ctrl+C no terminal e executar o Compose, o Docker Compose Up para subir novamente. Aí parece que ele vai rodar mais rápido, tá? E vai finalizar o setup do Moodle. Que eu vi que ele demorou ali uns 5 minutinhos, não fez nada. A liçãozinha, pessoal, é aqui na porta da aplicação, tá? Ó. Aqui na porta do Moodle, da nossa aplicação no Moodle, eu tinha colocado 8089, né? Só que 8089 eu tô utilizando em outra aplicação. Aí ele não reconheceu e ficou dando erro. Aí eu tive que mudar ali, eu abaixei uma aplicação Docker que eu tinha rodando aqui, que era 8080, e aí eu subi essa daqui, tá? Então aí eu mudei, eu subi, aí eu rodei o Docker Compose Up, aí ele foi, né? Ele apareceu a mensagem aqui, ó. Quando eu rodei novamente foi um pouco mais rápido, né? Porque ele já tinha feito tudo as configurações. Aí ele iniciou aqui, ó, tentando conectar no banco, rodando aqui um upgrade no banco, configuração completa, iniciou o Chrome, Apache. Aí eu vim aqui no navegador, acessei a porta 8080 e carregou, ó. Ele já tá carregando. Em português, tem a versão português e inglês, tá? Vamos acessar aqui. Admin, né? Não, peraí. Moodle admin e a nossa senha. Não, pessoal, não é nossa senha, não. A gente vem aqui em Bitnami e pega o login e a senha aqui, né? Porque é a imagem deles, né? Então a gente cria o usuário do banco, as coisas. Eu só não sei se o usuário é o mesmo que a gente cria do banco, se ele já faz essa configuração, né? Dando aqui, eu achei a variável importante, tá? Muda o username, muda o password. Por padrão, o username é o user e o password é Bitnami, tá? Mas a gente pode mudar, a gente coloca aqui as duas variáveis de ambiente, a gente coloca aqui, ó, por exemplo, a gente coloca aqui, o username a gente cria, né? Pode ser Moodle, pode ser Letícia. Aí a senha
tem que ter o password, tá? Aí a senha, a gente coloca, sei lá, B12323, arroba, sei lá, qualquer coisa. Mas isso quando for criar, você roda aqui pra criar de novo, tá bom? Aí ele já, eu não sei se ele vai resetar, mas porque ele cria no momento da imagem, né? Mas enfim, essas são as senhas. Ele já acessou aqui, tá? A gente pode criar um usuário administrador partindo daqui. Então a gente tem aqui a plataforma rodando no Docker, tá, pessoal? Atualizado aí. Bom, pessoal, esse aqui, beleza? Então ela tá rodando aqui em Docker. A gente criou aqui os nossos containers, criou o nosso arquivo Composer para gerenciar eles, tá? Tanto a aplicação como o banco. E utilizamos aí uma imagem pronta dos dois, né, na verdade, MySQL e do Bitnami, né, que é do Moodle. Bom, é isso. Tá um pouquinho lento, eu não sei se é porque devido eu tô rodando várias... Além desse Docker Composer, eu tô rodando outros Docker Composer nesse PC. Eu não sei se é por causa disso, tá muito lento. Até deu um probleminha de porta, né, que a gente teve que trocar. Mas enfim, dá uma testada aí, dá uma utilizada, tá, pessoal? Reinicia aqui o container, volta, cria um curso e vê aí a usabilidade, como que tá em questão da velocidade, beleza? Bom, é isso, até o próximo vídeo.